5, algo relevante para o setor agrário, é a Política Agrária Estratégica de Implementação, que até hoje está em vigor. É um documento de política que foi desenhado em 95. E com base neste documento, foram desenvolvidos 2 programas, o Proagri 1 e o Proagri 2, e mais tarde o PARPA, Plano de Ação de Redução da Pobreza Absoluta, e o PEDSA, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, e o PNISA, Plano Nacional de Investimento no Setor Agrário. Além destas, há outras estratégias complementares que, de alguma forma, concorrem para o desenvolvimento do setor agrário. Se voltarmos no tempo, período colonial, nesta altura, era comum para os nossos avós, bisavós, tetravós, serem obrigados a produzir algodão, sisal, chá, cana-de-açúcar, copra e caju. E, como referência, Moçambique chegou a ser um dos maiores exportadores mundiais de castanha de caju, copra, e chegando mesmo a castanha de caju, ou o caju, a contribuir com 30% do produto interno bruto de Moçambique. Uma referência também é que em 74, Moçambique atingiu os mais altos níveis de produção de castanha de caju, com uma produção de 250 mil toneladas nessa altura. Do algodão, só pegando no algodão, há muitas histórias, e aí iria solicitar aos estudantes, se calhar, como TPC, para que procurem saber a razão de que no sul de Moçambique o algodão pouco vingou, e não porque as terras não eram boas, ou não são boas. Mas há histórias no meio de tudo isso, em que algumas delas se contam como os produtores ferviam as sementes do algodão para que o algodão não germinasse. E assim, esta cultura, que é muito intensiva em termos de mão de obra, não fosse praticada aqui no sul. Trabalho forçado para a produção de culturas de exportação, para abastecer as metrópoles, portanto, as culturas que eu me referi, o algodão, sisal, chá, cana-de-açúcar, copra e caju. E também tivemos a questão das grandes plantações para as culturas que nós nos referimos. Estas concentrações eram feitas fundamentalmente pela Companhia de Moçambique, Companhia do Niassa, Companhia de Zambésia, Boror, Luabo. E isto enquadra-se, se olharmos para a história da colonização em Moçambique, no esforço que o governo colonial português fez para ocupar a sua colônia. Aí também tivemos as companhias concessionárias, que tinham um estatuto nem tanto privado, mas nem tanto estatal, portanto um misto, como o exemplo da Companhia da Zambésia. E companhias privadas, aqui já me referi à Companhia de Moçambique, a Companhia do Niassa, e algumas companhias estatais, a Sociedade de Madal, que mais tarde depois foi privatizada, e a Empresa Agrícola de Lugela, na Zambésia, que também acabou sendo privatizada. A agricultura familiar como tal não era prioridade. Era prioridade apenas no sentido de garantir o mínimo de alimentação para os produtores poderem ter a força suficiente para produzirem as culturas de exportação. A infraestrutura agrária, nessa altura, como estradas, armazenamento, era bastante limitada, o que dificultava, de certa forma, o acesso dos produtores, portanto que, de certa forma, mesmo com estas estradas e infraestruturas de armazenamento, processamento e distribuição, pela via, digamos, da proibição que o colonialismo, que os colonialistas não deixavam que isso acontecesse, portanto, de pouco iriam ser válidas para os produtores. Portanto, eles poderiam, de certa forma, beneficiar, mas de facto quem beneficiava eram as grandes companhias, eram o Estado colonial. Mas também é importante realçar que, estando Moçambique posicionado estrategicamente na costa oriental da África, ao sul, e com uma costa que é de mais de 2.500 quilômetros, melhor dito, quase 3.000 quilômetros, e servindo aos países do Hinterland, a questão dos portos, a questão do direcionamento das estradas, direcionamento das linhas de caminho de ferro,
foi crucial para atender a esses países. Se pegarmos na estatização e o cooperativismo, mudando já, com o advento da independência em 25 de junho de 1975. O que é que teria acontecido nessa altura? Mas, se calhar, também para o benefício de todos, vale a pena referir que no período entre 71 e 74, no início de 74, Moçambique foi colocado no ranking dos países, digamos, se considerarmos país, né, mas na altura ainda era uma colônia, mais industrializados da África, sendo mesmo classificado em segundo lugar, pela via de várias indústrias que operavam aqui no país. Em 75 tivemos a fuga de milhares de portugueses, portanto, regressando à metrópole, e alguns moçambicanos também que renunciaram à nacionalidade e foram para Portugal. Então tivemos déficit em termos de mão de obra, qualificada para operar nas grandes empresas que nós antes mencionamos. Por via disso, houve a apropriação das empresas particulares pelo Estado, de modo a que pudesse iniciar o desenvolvimento e a socialização da agricultura. O que é que isto significou? Na prática, significou uma mudança de paradigma econômico baseado no socialismo. E esta mudança foi mesmo como resposta à fuga dos proprietários, que já me referi também. Houve, com base na experiência da luta armada, a criação de aldeias comunais, que, digamos, seria o início, por aquilo que era descrito nos documentos orientadores do Estado, como o início de novos assentamentos nas zonas rurais. Portanto, que implicaria acesso a serviços, acesso a bens e produção organizada. O terceiro congresso da Frelimo foi um marco também bastante importante, de onde saíram as diretivas econômicas e sociais. Estas diretivas econômicas e sociais deram origem àquilo que foi chamado de Plano Prospectivo Indicativo. Portanto, na prática, a ideia era fazer da década 80 a 90 a década da luta contra o subdesenvolvimento em Moçambique. Portanto, um plano bastante ambicioso, em que a agricultura mantinha-se como a base do desenvolvimento, sendo a indústria o seu fator dinamizador. Isto vem escrito já há bastante tempo na primeira Constituição da nossa República, na altura a República Popular de Moçambique, e hoje a República de Moçambique, mantém-se esta indicação clara. Os grandes projetos surgiram com base no Plano Prospectivo Indicativo. Um deles é o chamado projeto dos 400 mil hectares, que abrange as províncias de Cabo Delgado e Niassa. E um dos aspectos aí a considerar é a implantação organizada da cultura do algodão, a cultura do milho e algumas oleaginosas, portanto, feijões. E aqui vem a questão, né? O que é que teria falhado nessa altura para que este projeto dos 400 mil hectares no sul, se nós quisermos, o projeto do CAIL, portanto, o Complexo Agroindustrial do Limpopo, em Tete, em Tete tínhamos Angônia, o Complexo Agroindustrial de Angônia, na Zambésia, o Complexo Agroindustrial do Lioma. Portanto, e palis para ai women e que ela já, porque sempre go de cal ué. Colega, faça comigo. Ok, faz parte das tecnologias de informação. Ok, então, com todos estes projetos que davam um horizonte brilhante para Moçambique, vem a pergunta, o que é que falhou? Foram alocados recursos, meios humanos, maquinaria, mas, infelizmente, a questão da guerra civil, a guerra dos 16 anos, levou a que esse investimento fosse retraído, a mão de obra saísse desses lugares e também aliada à questão da formação técnica, a falta de adaptação
de algumas culturas que, pela via da investigação ainda incipiente na altura, foram trazidas para certos lugares, e os hábitos e costumes também locais, que era preciso e é preciso sempre ter em conta. A questão da promoção do cooperativismo, nessa altura, também, foi vista como um mecanismo para acelerar o desenvolvimento rural e promover a integração dos camponeses na produção agrária. Nessa altura também falamos muito sobre a questão do associativismo, mas o associativismo, da forma como foi implementada na altura, não deu o resultado os frutos que se almejavam. É verdade que, nessa altura também, houve uma tentativa de diversificação da produção para melhorar as questões da segurança alimentar e também reduzir aquela dependência de culturas de exportação. Houve, para colmatar a falha nos mercados, tanto nas zonas mais recônditas, onde, fundamentalmente, até 75 e um pouco 76, a comercialização agrícola era garantida pelos colonos, comerciantes, e a fuga deles deixou um vazio. Então, criaram-se as lojas do povo justamente para colmatar este vazio. E também começou-se, nesta altura, com um início, digamos, ainda muito tímido, da abertura do mercado, com a criação das zonas verdes, para incentivar a produção de hortícolas nas zonas circunscritas às cidades capitais provinciais, capital do país. Com a capital do país, a zona do Vale do Inflene e a região que hoje é o distrito Camavota, na cidade de Maputo, onde se incentivou bastante a produção de hortícolas para abastecer o mercado na cidade de Maputo, dado que, com as condições da estrada e os perigos que na altura haviam, para trazer hortícolas de Moamba para Maputo era difícil. Então, houve esta tentativa de incentivar a produção. Depois tivemos um período que ainda com o falecido presidente Samora Machel em vida, a preparação do programa de reajustamento estrutural, o PRE. Reconhecendo o país que estava a caminhar a passos largos para uma falência, digamos, houve a aproximação às instituições de Bretton Woods, que nós bem conhecemos, o FMI e o Banco Mundial. Isto na sequência também de uma visita que o falecido presidente Samora fez aos Estados Unidos e que foi recebido pelo então presidente, já falecido também, Ronald Reagan, na Casa Branca. Isto ajudou a desanuviar as relações entre Moçambique e os Estados Unidos e, por essa via também, a sua entrada facilitou, de certa forma, a entrada para as instituições como o FMI e o Banco Mundial. O PRE preconizava uma mudança de política do socialismo para a economia do mercado, a liberalização dos preços, a desvalorização da moeda para promover, fundamentalmente, as exportações, a privatização das empresas estatais. O governo, nessa altura, deixou de ser o ator principal na provisão de bens e serviços, passando a ser mais um facilitador e fiscalizador. E também queríamos, nessa altura, como país, como governo, reduzir a incidência da agricultura itinerante, tanto uso de insumos melhorados e dependência às chuvas. Basicamente, a implementação do PRE criou condições para a adoção daquilo que me tinha referido antes, a política agrária e estratégia de implementação, e mais tarde o PARPA, portanto, o Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta. Estes dois instrumentos surtiram um impacto positivo,
portanto, pela via do pré, que, de certa forma, ajudaram na estabilização econômica, no início da modernização do setor público e na atração de investimento estrangeiro. Mas também tivemos impactos negativos, portanto, o aumento da desigualdade regional, e aqui para estudantes de economia, a questão do Gini, coeficiente, houve cortes orçamentais para os setores sociais, principalmente saúde e educação, houve uma redução dos subsídios e a concorrência com produtos importados, portanto, com a abertura das fronteiras para importação, cujos custos de produção eram mais baixos comparados com aquilo que nós tínhamos aqui em Moçambique. E isto levou ao declínio significativo na produção, principalmente da castanha de caju. Aliado também, e aí iriam me perguntar, será que foi apenas a questão da abertura e da concorrência ou foram outros fatores? No caso da castanha de caju, foram outros fatores e que mais tarde o FMI veio a reconhecer de que o aconselhamento dado na altura não foi correto. E mais adiante iremos ver qual foi a atitude do governo em função disso. A crise na agricultura, que foi agravada pela implementação do pré e que levou ao êxodo rural. Portanto, pessoas movendo-se das zonas rurais para as cidades à procura de melhores condições de vida, portanto, de emprego principalmente. Para a agricultura, este nosso instrumento, o que é que tem de essencial? Foi motivado pelos desafios do setor, portanto, a redução da produção de leguminosas, que eu me referi que nós, 73, 74 foram os anos de pico de produção a quase todas as culturas. Referi-me que o algodão tinha atingido o pico também de produção, com 144 mil toneladas versus 30 mil toneladas em 1990, e mais recentemente nós já estamos a recuperar essa produção. A comercialização da castanha de caju, que tinha atingido 216 mil toneladas, eu tinha-me referido a 250 mil por lapso, e que hoje também estamos paulatinamente a recuperar. O gado bovino, que já tínhamos atingido 1,4 milhões de cabeças em 74, reduziu-se para 240 mil e agora estamos também em fase bastante alta de recuperação deste efetivo. E assim, o Conselho de Ministros, na altura, determinou que era importante termos como áreas prioritárias o melhoramento da segurança alimentar, o desenvolvimento econômico sustentável, a redução do desemprego e da pobreza. Portanto, usar o setor da agricultura como instrumento, como um veículo para atingir segurança alimentar, desenvolvimento econômico sustentável, aumento de emprego e redução da pobreza. Ainda derivado da política agrária, em 1999, iniciamos o primeiro PROAGRA, portanto, o Programa de Desenvolvimento Agrícola 1, que foi de 99 a 2004 e que visava, fundamentalmente, impulsionar o desenvolvimento do país através do crescimento agrícola. O PROAGRA 1 focou-se, fundamentalmente, na identificação do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural como um setor que deveria coordenar todas as atividades da agricultura e promover a capacitação institucional, a sua capacitação institucional. E nós dizíamos, na altura, que era importante capacitar, equipar o árbitro para melhor gerir o jogo. Naturalmente, com muitas ações também de campo, viradas fundamentalmente para a área de extensão agrária. Portanto, estar mais próximo dos produtores. O PROAGRA 2, a ênfase virou-se mais para o setor familiar, dado que é o setor mais abrangente na agricultura. E o foco foi na melhoria na produção, portanto, toda a cadeia de valor, desde a produção, comercialização, a valorização dos produtos agrícolas, visando aqueles elementos que eu já tinha referido, a questão da melhoria da segurança alimentar, aumento da renda dos produtores, dos agricultores. Enquanto isso, o PARPA, que também conjuga muito bem com os PROAGRES, a ênfase foi
num rápido crescimento econômico, com base num reinvestimento no setor agrário. Portanto, atração de investimento para o setor agrário. A questão da recuperação das indústrias e a criação de emprego nos centros urbanos. A questão da ênfase na redução da inflação, portanto, o controle da moeda em si. A reabilitação da capacidade produtiva, a restauração de infraestruturas e serviços sociais, a redução de importações. Portanto, se voltarmos um pouco, tivemos os primeiros anos do pré, em que as condições de vida baixaram dramaticamente, e agora o PARPA vinha fundamentalmente tentar aliviar e restituir e aumentar os níveis de renda das famílias. Portanto, isto também tinha a ver com a questão da melhoria da política fiscal, e com isso resultou a redução da pobreza, contudo acompanhada por uma fraca transformação agrária e baixa resiliência e sustentabilidade. Lembrar que estávamos em período também dos 16 anos de guerra. O PNISA e o PEDSA, que estão em vigor, reconhece que a redução da pobreza depende necessariamente do desenvolvimento agrário. Para isso é necessário um crescimento econômico sustentável, mas também não é apenas a condição suficiente. É preciso que nós apostemos na rentabilidade, competitividade e valor acrescentado no setor agrário. E uma aposta nos produtores de contacto. Portanto, com o vasto número de produtores no setor de pequenas explorações ou setor familiar, o PAC, que são os pequenos agricultores de contacto, ou o PAS também, que são os pequenos agricultores emergentes, isto na terminologia do Sustenta. A ideia fundamental é de que, se nós temos uma rede de extensão agrária que não cobre todo o país, é importante termos alguns produtores, os melhores em cada zona, que podem, de alguma forma, ajudar na transmissão de mensagens sobre tecnologias que atinjam os produtores e, com isso, eles possam melhorar os níveis de produção, de produtividade. E também a questão da diversificação das culturas, com a substituição de culturas de rendimentos por culturas emergentes, como, por exemplo, a soja, o gergelim, o mel, não como cultura, mas como um produto emergente. Portanto, era produzido mel, mas em poucas quantidades. A soja também já era produzida em Moçambique, mas em muito poucas quantidades, não em quantidades comerciais, como hoje temos. O gergelim também aplica-se nisso. Então, quais foram as estratégias complementares que foram adotadas? É preciso também olhar para aquilo que aconteceu no mundo, né? Acredito que terão ouvido falar da Primavera Árabe, que iniciou na Tunísia, fundamentalmente, e que depois se alastrou pelo Magreb. E que isso levou a uma transmissão de preços elevados no mercado internacional e que foram depois transmitidos para os mercados internos. Moçambique não foi exceção. E daí que foi necessário imprimir um esforço no setor agrícola, tanto produzindo este programa, o Plano de Ação de Produção Agrícola, Produção Alimentar, desculpa, que vigorou entre 2008 e 2011. O que tinha como objetivo fundamental a questão da substituição da importação de alimentos com a produção local. De quê? De milho, arroz, trigo, culturas oleaginosas, portanto feijões, fundamentalmente, mandioca, batatas e o setor de avicultura. Os inquéritos sucessivos que nós fomos assistindo em Moçambique têm estado a mostrar uma baixa proporção de uso da terra arável. Atualmente estamos a falar em 15% dos 36 milhões. Daí que, em 2017, produziu-se a Política Nacional de Mecanização, com vista a, mesmo mantendo os 15%
da utilização dos 36 milhões de hectares, aumentos de produtividade teriam resultado ou poderão resultar em grandes volumes de produção, portanto, intensificando a utilização da terra. Outros exemplos que nós podemos dar são o POD, o Plano Operacional de Desenvolvimento Agrário, o Plano de Investimento e Comercialização Agrário, PICA, os 7 milhões, muito famosos e que está sendo resgatado pelo novo governo, a Política e Estratégia Industrial. Sobre os 7 milhões que têm sido muito falados, os pontos fortes foi a monetização rural, a questão do empreendedorismo, o crescimento econômico. Os pontos fracos que nós podemos identificar, a questão da seleção dos beneficiários, que é algo que pode ser melhorado e que o novo governo, que está há quase 100 dias, poderá muito bem utilizar. E isto está ligado também com a questão do reembolso dos valores que são cedidos para investimento. Em alguns casos tivemos desvios de aplicação. Quais são os principais desafios? E estes desafios que nós vamos colocar são entre si interligados. Muitas vezes, quando me questionam sobre agricultura e me perguntam, mas por que a agricultura, até hoje, aliás, foi a questão colocada pelo professor, o que é que nos falta? E nós costumamos dizer, quem está no campo a produzir é um gestor. Não é aquele gestor que nós sabemos que foi à escola, pode não ser este. Foi à escola, teve a oportunidade de dialogar com professores, ler, por aí, mas a mesma não deixa de ser um gestor. Por que isto? Porque, antes de tudo, ele faz as contas e refere-se sempre ao passado que ele tem em mente. Se eu, no passado, produzi milho, produzi algodão, produzi feijões, e não conseguir colocar tudo no mercado, ou se conseguir colocar, os preços não foram bons, então ele faz o redimensionamento daquilo que é a escala das suas operações. E é normal que isso aconteça. Aliás, os inquéritos rurais mostram isso, ao identificarem muitas vezes celeiros de 2, 3 campanhas anteriores que os produtores, na hora da visita do inquiridor, ainda têm com produção. Isso significa que há um fraco nível de implantação de infraestruturas nas zonas rurais, a questão das estradas, a questão dos regadios em funcionamento, a questão de facilidades para armazenamento e processamento, entre outros. E isto determina, de certa forma, o acesso fraco aos mercados, tanto de insumos como de produtos. Aliado a isto, vem também a questão da resiliência climática, que hoje, no caso de Moçambique em particular, é algo que, no processo de planeamento, tem que ser internalizado. Portanto, não pode ser algo que nos vai admirar quando vem um ciclone, quando vem cheias, quando passamos por secas. Tem que ser algo que já faz parte da nossa vida, porque é a condição que o país se encontra, pela sua localização, pelos eventos climáticos que passaram a ser muito mais frequentes do que no passado. Portanto, isto implica incluir a questão climática como, eventualmente, não como risco em si, mas como algo que já faz parte da planificação. E também a questão das elevadas perdas antes da colheita. Portanto, e aqui tem muito a ver com a questão das recomendações na área de extensão. Quando vamos recomendar aos produtores quando lançar a semente e por que é que tem que lançar a semente em determinada altura, quando é que devem preparar a terra. Tudo isso tem depois implicações no rendimento agronômico. E a questão também, às vezes, na demora da colheita de certos produtos, às vezes pela falta de mão de obra, pela natureza do produto em questão, e outras vezes pela incerteza no mercado. Portanto, e também temos perdas durante a colheita, que estão calculadas entre 30% a 40%.
as pós-colheitas também andam nessa fasquia. Portanto, e se quisermos mecanizar o campo, um desafio que existe é o tamanho das parcelas e as suas localizações. Portanto, um produtor, uma família é capaz de ter 5, 6 parcelas mais dispersas entre si, o que implica deslocações, às vezes de 30 minutos, às vezes de 1 hora, outras vezes mais até, de uma parcela para outra. E aí também advém, como resultado da questão das estradas, das vias de acesso, a questão da comercialização agrícola. Se um operador na área de comercialização tem dificuldades a chegar o mais próximo possível dos produtores, naturalmente que ele, ao chegar, e pelas dificuldades que tem, não vai remunerar o produtor naquilo que poderia ser. Porque ele tem que internalizar os seus custos, logo à partida. E aí tem aquilo que estamos a referir, a questão das infraestruturas, portanto, estradas, as operações em pequena escala, portanto, um comerciante é capaz de ir para uma zona, mas para conseguir volume suficiente para encher o seu caminhão, pode levar 2 dias, ou pode levar 1 semana, ou pode levar mais. Então, isto cria dificuldades na comercialização. Contudo, há oportunidades no meio de tudo isto, que passam pela expansão das áreas de cultivo, portanto, mas esta expansão tem a ver com a questão do mercado, portanto, é preciso dar o sinal aos produtores de que há mercado em vista para uma determinada cultura, e aí ele vai reagir. Tivemos aqui no passado, e ainda hoje funciona, o modelo de agregadores, portanto, os chamados autogrowers. Só para citar um exemplo, Novos Horizontes, que é uma cadeia de valor da agricultura, o que ele faz é promove, junto aos pequenos agricultores, a produção para entrega ao seu matadouro. Portanto, ele já não tem que se preocupar em produzir em grande escala para alimentar o seu matadouro, mas através da rede de pequenos e médios agricultores, ele tem abastecimento suficiente para manter as suas operações. E por via disto, portanto, os produtores de milho e soja na zona de Nampula têm mercado garantido para a compra da sua produção. Portanto, é um incentivo à produção de soja, é um incentivo à produção de milho. Por quê? Porque o frango em si, a maior parte é milho e 20% por aí é soja, portanto, e o resto, cerca de 30%, é mistura de vitaminas e outros produtos. É importante também olharmos como oportunidade a questão de investimentos em matéria de resiliência climática. Hoje, os nossos rios, que correm de oeste para este, são poucos, se não quase nenhum, à exceção dos que têm barragens, que temos represas. E é importante colocarmos mais represas para controlar a água, não só aquela que vai para o mar, mas também para garantir que esta água, uma vez controlada, possa ter multiusos, para rega, beberimento do gado, para construção e outros fins. Contudo, estes sistemas poderão ser acoplados à energia solar e aí também reduzir aquilo que são os custos da energia para sistemas de rega. Mas é importante lembrar que estes pequenos investimentos que podem ser amplificados, se não tivermos a contrapartida na questão dos acessos aos mercados, os acessos aos mercados de insumos e de produtos garantidos, podem ser investimentos que depois não resultam. A adoção de variedades certificadas, portanto, sementes, isto também é um fator bastante importante. Semente certificada tem efeitos imediatos em aumentos significativos de produção. E também é importante melhorar a questão da coordenação intersetorial e interministerial. Portanto,
aqui, se nós pegarmos no Ministério hoje da Agricultura, Ambiente e Pescas, por si só não basta, precisa do Ministério da Economia, por causa da questão da indústria, da questão da comercialização. E não só, também o Ministério da Saúde, às vezes podíamos perguntar, mas porquê? A questão da nutrição e a questão da qualidade dos alimentos em si. E aqui referimos a um aspecto da aflatoxinas, que é uma toxina que muitas vezes é encontrada no milho e no amendoim, quando são mal secados, mal secos, portanto, e que pode criar problemas de cancro, que é um dos males que assola o país. Aliás, parece, se não estou em erro, Moçambique é um dos países que a taxa de cancro do fígado é das mais elevadas no mundo. E é a razão, uma das razões principais é a aflatoxina. Fazer investimentos bem localizados em infraestruturas, em zonas com maior potencial de ligações para o desenvolvimento agrário. Aqui estaríamos a falar de investimentos estratégicos, portanto, sabendo de uma zona como o Chocó, como Angônia, como o Gurue, como o Niassa e mesmo o Cabo Delgado, apesar das condições em que estamos em Cabo Delgado, portanto, em zonas que têm alto potencial para desenvolvimento, concentrarmos esses investimentos aí e depois espalhar naquilo que em inglês se chama o spillover effect para outras regiões, pode ser um caminho também a seguir. Portanto, queria também, não está aqui na apresentação, mas queria chamar a colação aquilo que se perguntou logo de início. Eu aqui queria dizer o seguinte, em termos de mercados, Moçambique está a 15 dias, ou máximo 20 dias, do Médio Oriente e da Europa. A produção de Moçambique, produção agrícola de Moçambique, a maior parte é orgânica. O que precisa é aspectos de certificação. O que precisa é aspectos da cadeia logística. Que inclui desde a colheita, seleção, transporte, armazenamento, processamento, entrega aos portos e ao destino final. Precisamos de melhorar bastante nesses aspectos. Por quê? Porque, e já foi muitas vezes dito, apesar de termos o gás que já foi descoberto e que olhamos muito para ele, todos os dias, em todo o mundo, todas as pessoas que vivem cá na Terra precisam de comer. E Moçambique precisa de alimentar a sua população, mas também, pelas suas características, pode muito bem alimentar uma parte do mundo. Temos é que arregaçar as mangas, fazer investimentos bem localizados, trazer a questão das infraestruturas, melhorar as interligações nas várias cadeias de valor, para que no final do dia possamos ter incrementos em termos de produção, incrementos em termos de produtividade, melhoria na qualidade, melhoria na rede de distribuição e por aí também a questão final, que é melhoria na renda dos produtores. Portanto, quem produz ter mais dinheiro no bolso e por essa via ajudarmos o país na balança de pagamentos. Portanto, redução das importações, não precisamos de impedir importações, porque também é bom para a comparação daquilo que nós estamos a produzir com aquilo que os outros produzem. Mas, no final do dia, temos é que apostar na organização das cadeias de valor, na melhoria das infraestruturas, o acesso ao mercado e a comercialização, para que no final do dia todos nós possamos beneficiar deste setor. E olharmos todos para a agricultura não como aquele setor, mas a agricultura como negócio. E negócio que dá dinheiro.
que as pessoas ganham, têm que ganhar dinheiro para se sentirem-se estimuladas e investirem cada vez mais. Aliás, não raras as vezes a gente diz, se temos vizinhos que quando chegam aqui a Moçambique, vêm com trailer, vão para o mato, não passa muito tempo, a vida deles é transformada. E por que não nós, moçambicanos, a fazer isso? O que é que nos falta? Quais são as barreiras que nós temos para fazer isso? Portanto, professores, estudantes e público em geral que estão presentes, queria agradecer, dizer muito obrigado. Estou aberto para questões, para comentários e devolvo a palavra ao professor António Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Higino Francisco de Marrul. Registrei aqui com muito interesse uma frase sua: todos precisamos de comer. Todos precisamos de comer. E isso remete-me aos latinos, né? Que diziam primo mangiare, segundo filosofar. Ou seja, vamos primeiro comer, ter a barriga cheia, depois vamos filosofar. E será por isso mesmo que a sua palestra, de fato, atraiu muita gente, muito interesse. Vi com interesse aqui, com muita satisfação, que um dos participantes vem de Washington. Está em Washington a assistir, portanto, esta palestra, que certamente tem o interesse de saber como as coisas vão em Moçambique, como vai promover a imagem de Moçambique lá no estrangeiro. Posto isto, vou abrir os microfones para comentários, observações, por meia hora. Como método, vamos permitir 2 perguntas, depois a resposta do nosso palestrante, 2 perguntas, resposta, e assim por diante. Façam o favor. Muito bem, temos o Dinelson primeiro, depois o Higino A. Não sei quem é esse Higino A. Nós veremos que não é Higino Marrul, certamente, né? Portanto, vamos ter o Dinelson, depois o Higino. Dinelson, por favor. Boa noite, docentes. Boa noite, colegas. Quero agradecer por esta oportunidade. Fizemos de tudo para que possamos estar aqui para poder explicar, porque é um tema de interesse geral. Gostei também da frase que o docente estava a usar. Só entendi em português que diz: todos nós precisamos de comer. Com certeza. Porém, doutor, eu tenho 2 questões que até podiam se alongar em 3. Uma delas, por exemplo, nós precisamos de comer, mas a verdade é que em Moçambique não tem sido muito fácil comer, devido a altos preços que os produtos de primeira necessidade têm no nosso país. Então, a minha primeira pergunta seria: por que Moçambique, na verdade, continua ou é o que parece para nós, população, parece que Moçambique continua a apostar muito na importação de produtos externos para o nosso país, além do próprio consumir dos produtos que nós temos internamente. Ou seja, isso também pode dever-se à fraca produção. E qual seria a razão? Porque, na verdade, o nosso país tem uma terra vasta, onde, com bons investimentos, com bons incentivos, a população podia produzir para que possamos nos alimentarmos nós sem depender de fora. Era a segunda questão, que vai começar, na verdade, com uma certa afirmação, fazendo essa auscultação entre nós, nas zonas, nas províncias. Muitas das justificações têm sido a falta de maquinarias para a transformação
dos nossos produtos brutos, que nós estamos em situação bruta. Então, a minha questão é, qual é a visão do governo ou qual é a visão dos nossos gestores no que concerne a aquisição dessas máquinas, não é, para nosso país, ou melhoria da nossa mão de obra no concernente à formação de pessoas que possam saber, além de nós comprarmos as máquinas, pessoas que possam saber operacionalizar estas máquinas. Isso que pode ser uma razão que pode reduzir aquilo que é o custo dos alimentos. Por exemplo, eu esta semana estava aqui em Chicubani, naquela empresa Wambao, da produção de arroz. E quando entrei lá dentro, encontrei muitas máquinas lá dentro. E tinham máquinas que não estavam a funcionar. Porque eu perguntei aos funcionários que estavam ali, eles diziam, esta máquina, por exemplo, não está a funcionar porque o dono desta máquina voltou para a China. E assim que ele voltou para lá, ninguém pôde usar sem a autorização dele. E neste momento, ele ainda não autorizou ninguém para poder usar esta máquina. Então, significa que a produção ficou condicionada por causa daquele bem que é nosso, porque como tem Moçambique, não tem a capacidade de comprar. Mas estamos a ver que muitos dos programas foram desenhados. Será que não temos capacidade de poder comprá-los e treinar pessoas suficientes para que possamos tirar a população deste sufoco no concernente à nossa alimentação? Não sei se consegui alcançar o meu objetivo de deixar estas perguntas. Muito obrigado. Agora, Higino, por favor, faça as suas perguntas com alguma síntese, já que muita gente quer falar. Higino, faz favor. Obrigado. Meu nome, na verdade, é Higino André. O A é André. E quero, antes de mais, parabenizar o Dr. Higino de Marrule e toda a equipe que está a organizar este belíssimo workshop. Bom, eu olhando mesmo para o slide que está aqui, fala de alguns dos principais desafios. Provavelmente o que eu irei mencionar tenha sido mencionado porque eu entrei ligeiramente tarde, ou então é algo que eu acho que é importante fazer menção, que é a questão da base que nós temos no nosso país, que é uma agricultura familiar. E é lá onde nós temos que garantir onde venha esta produção. E noto que, de alguma forma, é preciso fazer menção dos serviços de extensão rural na perspectiva da ligação que fazem com a investigação e a pesquisa para a transferência da tecnologia. O setor da agricultura, pelo menos, é dos setores que, ao nível da sua esteira, tem técnicos que estão até lá, que são extensionistas. Pese embora não sejam em número suficiente, mas como é que nós devemos nos posicionar numa perspectiva de que devemos fortalecer os nossos serviços de extensão para garantir que os produtores, os agricultores, possam receber tecnologias ou técnicas de produção para alavancar a sua produção e também aspectos relacionados com o processamento e por aí em diante. Então, como é que nós podemos sair deste paradigma de ter um serviço de extensão que ainda não responde às necessidades num país bastante vasto? O outro aspecto que foi mencionado pelo Dr. Marrule tem a ver também com a questão das mudanças climáticas e, quando olhamos isso, nós vemos uma situação que, em algum período, como país, temos água em excesso, mas por períodos muito longos temos falta desta água que é vital para irrigar os nossos campos e garantir a produção. Existem alguns países que estão a usar as tecnologias de water harvest, que é a colheita de água para suprir as necessidades no período de déficit. E como é que nós, como Moçambique, devemos nos posicionar, tendo em conta que as mudanças climáticas estão aqui? Portanto, prefiro parar por aqui e acredito que outros aspectos serão levantados com os demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Higino.
Agora dou a palavra ao Dr. Marrule para responder essas duas questões. Muito obrigado. E as questões que são colocadas revelam que há muito interesse no setor. Vou começar por esta questão da importação de produtos agrícolas do exterior. E aí podemos falar desde hortícolas, passando por cereais, milho, cereais podemos falar mesmo de milho, trigo e arroz. Eu me referi que um dos problemas que nós ainda enfrentamos é a questão dos acessos. E isto, parecendo que não, cria um certo desincentivo aos produtores. E quando falo de produtores, não estou falando de produtores que estão mais próximos das zonas urbanas ou urbanizadas. Estou falando daqueles produtores que estão nas zonas mais recônditas, longe de estradas, longe de áreas, zonas de processamento, longe de alguma infraestrutura de produção comercial. Portanto, aquilo que tem sido a taxa de crescimento populacional e aquilo que é a demanda de alimentos, principalmente nas zonas urbanas, leva a que, como país, nós tenhamos que decidir, em alguns momentos, para onde é que vai o nosso investimento. Eu iria puxar para a agricultura como tal. Mas investir na agricultura, no sentido de produção, aumento de produtividade e disponibilidade para o mercado, apenas não é suficiente. Porque aí depois vem aquela questão que eu me referi. Se hoje os produtores, em várias partes do país, e algumas das pessoas que eu vejo aqui na lista de presença, conhecem bem, as pessoas têm 2, 3 celeiros de produção. Preciso de um plástico, não é? Para pôr essas coisas, faz favor. Vai sujar o teu gabinete. Seria bom desligar os microfones e só ligarem quando for necessário, para evitar... Ok, então me referir, então. E isto é um fator fundamental. Porque qualquer incentivo à produção, aquele extensionista que vai à aldeia, vai à localidade, vai a uma zona onde há produtores, que seja cooperativa, que seja associação, e diz, olha, vamos lá produzir mais milho, vamos produzir mais feijões, vamos produzir mais feijão boer, mais soja, mais gergelim, os produtores vão ficar felizes e lhe vão perguntar, ok, e depois de produzirmos, o que é que vamos fazer com esta produção? Isto estou falando de um aspecto de demanda. Mas depois temos esta questão. Nas cidades onde a pressão sobre produtos alimentares é grande, como garantir de forma uniforme, desculpa a repetição, que todos os dias aqueles que têm alguma coisa no bolso, porque são funcionários do Estado, trabalham como trabalhadores de empresas privadas, com o seu dinheiro vão garantir a sua segurança alimentar. E aqui, talvez, estou a introduzir já um novo conceito, que é a questão da segurança alimentar. E esta segurança alimentar, em algumas famílias rurais, tem que ser através da produção, mas já nas zonas urbanas, é através do emprego, é através do trabalho, que as pessoas garantem a sua segurança alimentar. Então, assim sendo, sim, em termos potenciais, o nosso país tem tudo. Não precisaríamos de importar arroz, não precisaríamos de importar milho, não precisaríamos de importar hortícolas. Se nós olharmos para a zona sul, vamos lá, dando um exemplo, a cidade de Maputo,
a cidade de Maputo tem um consumo bastante elevado de hortícolas ao longo do ano. E este consumo é abastecido fundamentalmente pelas zonas circunvizinhas, portanto, Boane, um pouco de Matutuíne, um pouco de Marraquém, mas também Choque. Só que a produção não é sustentável, não é aquela que garante o abastecimento ao longo do ano. Então, em algumas partes do ano, é preciso suprir. Isto é um aspecto. Mas, por outro lado também, é que muitas vezes os nossos compatriotas, os mocaristas, prescindem da produção interna e vão buscar a produção na África do Sul. Tenho debatido este aspecto com alguns novos governantes, no sentido de que, eventualmente, não só para hortícolas, mas para outros, seria importante começarmos a controlar as importações. E este controle de importações não tem que necessariamente ser no sentido de vamos proibir, mas há mecanismos que permitem que o Estado, sem infringir aquilo que são os acordos internacionais, tanto com a OMC, SADC aqui na nossa região, iniba a entrada de grandes volumes de produtos, porque internamente nós possamos ter espaço para os produtores alimentarem, abastecerem os nossos mercados. Mas também é preciso dar o sinal aos produtores, não só o volume de produção, mas também a qualidade dessa produção, que é também um outro fator importante a ter em conta. Isto já estou tentando também aliar a questão que foi colocada pelo meu xará, Higino André. Por quê? Porque se nós colocarmos, vamos lá, um preço de referência para aqueles produtos que nós importamos em grandes quantidades e implica a saída de divisas do país, colocarmos a um nível tal que aquele nosso compatriota que vai à África do Sul ou vai ou traz do Paquistão, ou traz da Índia, este produto, ele eventualmente vai começar a repensar se vale a pena continuar a fazer esse exercício ou apostar na produção interna e entrar em contratos com os produtores. Já houve essa tentativa no passado, falhou, mas eventualmente porque o preço de referência ao nível dos postos fronteiriços continua apetecível para se fazer esta transação de fora do país para dentro do país. Este é um aspecto. O outro aspecto é que é importante organizarmos cá dentro para produzir volumes para alimentar o nosso mercado. E a produção desses volumes tem que ser acompanhada pela qualidade, pela redução das perdas, tanto no campo como pós-colheita, como na colheita e no pós-colheita. Para quê? Para garantir que o produto, ao chegar ao comerciante, seja o produto da mais alta qualidade e ele possa remunerar melhor os produtores. E daí incentivar este mesmo produtor quer seja aumentar, a fazer investimentos, portanto, aumentando mais área, comprando equipamento, investindo em assistência técnica, portanto, comprando assistência técnica ou melhorando a comunicação com aqueles agentes de extensão. E aqui começo já também a entrar na questão dos serviços de extensão. Os serviços de extensão, da forma como nós olhamos para eles, é tal que, em princípio, o extensionista devia ser aquele agente que, quando entra para o serviço de extensão pública, entra com um prazo. E quando me refiro a um prazo, refiro-me a um máximo de 4 ou 5 anos. Em que ele entra, porque ainda é novo, tem que aprender, tem que apreender questões culturais, questões de técnicas de comunicação e como é que se transmite as mensagens para os produtores, e a partir daí, ele próprio, porque tem o seu campo de demonstração, porque tem acesso à maquinaria para fazer as demonstrações aos produtores, ele próprio tem que saber que depois de um certo período ele tem que passar a ser o agregador local.
tem que passar a ser aquele mini empresário que deverá amanhã ser aquele grande empresário, em que poderá ser o precursor da empresa agrícola que pode congregar como sócios os produtores à sua volta, de maneira comercial e de maneira profissional. Portanto, este produtor, este extensionista, que depois vira também produtor, e temos muitos casos desses aqui no país, ele tem que ter acesso, pela qualidade dele, acesso a financiamento, acesso a insumos, portanto, mecanização, aqui a questão da maquinaria que me foi levantada como questão, e a infraestruturas, quer seja para regadios, quer seja de processamento, de modo a que ele seja o pivô na zona onde estiver. Este é um caminho, mas também há outro caminho, que já temos experiência aqui no país, e vasta. E qual é essa experiência? Não fomos inventar a roda. No passado colonial, há também boas lições. Quem trabalhasse nas açucareiras, em caso de infortúnio, portanto, morte, o seu filho ou o seu familiar substituía. Por quê? Porque estava familiarizado com isso. O que estamos a dizer é que, se nós hoje temos os nossos pais com as idades que têm e que, eventualmente, não poderão continuar sempre a ajudar-nos, mas os filhos poderão muito bem. E nós fizemos isto em Grua. É uma experiência muito bonita. Quando estávamos a promover a questão da produção de soja como uma nova cultura na zona, fomos buscar, e quando digo fomos buscar, estou-me a referir ao meu passado na Tecnocer, fomos buscar filhos de produtores, escolhidos pelos produtores, e mandamos para uma escola agrária. Ficaram 2 anos, ao 3º ano, voltaram. Quando regressaram, pelo conhecimento que eles já tinham adquirido, cada um deles solicitou aos seus familiares meio hectare ou 1 hectare. Há alguns casos, 5 hectares. Hoje, se formos visitar, são os melhores produtores que nós temos lá. E é preciso acarinhá-los. É preciso estabelecer o resto da cadeia de valor, para que estes que começaram com meio hectare, 5 hectares, que hoje estão com 50, 100, 200 hectares, estejam amanhã a comandar 1.000 hectares, 2.000 hectares. Porque os 1.000 hectares, 2.000 hectares, se nós formos pelaquela ótica de que é uma família, é um indivíduo que está, entre aspas, a sambarcar terra, não vamos a lado nenhum. Mas se formos a pensar que cada 2, 3 hectares estamos a empregar 1,5 pessoa ou 2 pessoas, o nível de empregabilidade no campo aumenta substancialmente. A qualidade da produção que vai ser do campo aumenta substancialmente. O advento de uma indústria de processamento também torna-se viável, porque não queremos uma indústria instalada com uma capacidade de 6.000 toneladas quando o local só pode produzir 800 quilos, 1.000 quilos, 1 tonelada, ou 2.000. Não é viável. Então, é isto que nós temos estado a conversar com alguns dos novos governantes. É para mudarmos um pouco esse paradigma e atacarmos aquilo que é o cerne da questão. Que implica dinheiro? Sim. Implica. Mas de onde é que vamos buscar esse dinheiro? É importante também, naquilo que são parte das políticas públicas, facilitarmos o ambiente de negócio, em que vem alguém, precisa de produzir, vem com dinheiro, vem com tecnologia, vem com conhecimento e precisa de 1.000 hectares para produzir. Então, nós outros que temos os 1.000 hectares na gaveta há mais de 5, 10 anos, a primeira coisa que fazemos é: eu preciso de tanto upfront, portanto, à frente, e só depois é que eu posso ceder a licença. Isto tem que acabar. Isso tem que acabar. E tem que acabar por várias formas. Há várias formas que o governo pode utilizar. Mas, no fundo, temos todas as condições para que o país deixe de ser importador líquido de vários produtos. Falou de Moambau, eu podia lhe dar um exemplo, que eu desafiei
rio acima, Limpopo, produtores que tiravam 2, 3 toneladas por hectare de arroz. Quando rio abaixo, jovens, novos, já estavam a fazer 7 toneladas por hectare. Não é possível. No mesmo rio, as mesmas condições, uns estarem a fazer 7 toneladas, outros estarem a fazer 2, 3 toneladas por hectare. Alguma coisa não está bem. E nós mandamos esta mensagem para que repensassem naquilo que estavam a fazer. Portanto, é possível. E se vamos a falar que só na zona do Uambau, na zona de Baixo Limpopo, estamos a falar em 70 mil hectares, vezes 7, podemos ver, já estamos a falar em cerca de 490 mil hectares, toneladas. Se não são erros, não é? Então, são estas contas que é preciso fazer, e mesmo que fizermos por baixo, estaríamos a falar em 400 mil toneladas. E só um regadio. Subirmos para o Choque, que em termos de extensão é menor em relação ao Baixo Limpopo, e se formos para a zona de Nantes, Mopeia, Marmeu, Luabo, então ali estaríamos a falar em muitos mais hectares. Portanto, é possível. Mas, no caso da Zambésia, um dos trabalhos que está a decorrer é a questão da seleção e limpeza de variedades. Porque ainda estamos apegados muito àquelas variedades nossas, indígenas, autóctones, que produzem 1.200, 1.500 quilos por hectare. E ficamos satisfeitos porque é aromático, mas hoje o mundo não quer só isso. Podemos produzir sim, mas temos que ter um mercado nicho. Se não tivermos esse mercado, é melhor irmos para outro caminho. Produzirmos 10, 12, 15 toneladas por hectare. E é possível fazer isso através de 2 colheitas anuais. Portanto, penso que sobre mudanças climáticas também penso que toquei um pouco, quando me referi à questão de represas. Temos que construir represas em todo o país, em todos os rios que nós temos, para garantir que a água que vem não escoe toda ela para o mar e podermos aproveitar melhor. Obrigado. Obrigado, Dr. Marrule. Temos Stélio Boaventura. Mais alguém? Quem quiser falar que pise no teclado, tem ali a mão levantada para eu ver. Stélio, faz o favor. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado, doutor Egino, por nos levar para o tempo em que nós os outros ainda não estávamos em vida. Então foi um prazer enorme beber essa história de quem é experiente. Portanto, doutor, durante a explanação, eu pude perceber que desde o tempo colonial até data hoje, temos vários planos para desenvolver o setor agrário, de forma geral. E planos que, teoricamente, são bonitos, mas, na prática, o que acontece é que a tendência da produção, o que nós vimos aqui, bem explícito, é de decrescer. Agora, eu gostaria de saber qual é a estratégia do governo no sentido de colmatar esse problema, porque isso é um problema. Temos vários planos bonitos, mas, na prática, a tendência é decrescer. Qual é a estratégia do governo no sentido de implementar um plano que realmente seja teoricamente bonito e que na prática se efetive e que realmente mostre o desenvolvimento, o aumento da produção a nível do setor agrário? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma questão? Ângelo Vasco. Muito obrigado, docente, pela adoção da palavra. Quero desde já saudar o nosso palestrante e aos demais aulistas, meus pares. Bom, a minha questão vai concretamente para falarmos sobre políticas agrícolas, neste caso, como o palestrante já havia mesmo abordado. Agora, a questão em ilusão, eu queria saber como as políticas, não é, agrícolas têm evoluído ao longo das décadas e quais foram as principais reformas implementadas desde a independência e quais foram seus impactos. Então, a segunda questão que eu gostaria de colocar é quanto à formação e à capacitação.
que oportunidades de formação e capacitação estão disponíveis para agricultores? Como isso contribui para melhorar a produtividade agrícola? Obrigado. Muitíssimo obrigado. Doutor Sim, muito obrigado. Sobre a primeira questão, qual é o plano do governo, estaria a usurpar para mim uma tarefa que não é minha. Neste momento em que estamos a falar, está sendo discutido na Assembleia da República o plano quinquenal do governo. E este plano quinquenal do governo deriva da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que foi recentemente aprovada, anteontem. Anteontem, não, foi ontem, se não estou errado. Foi ontem. E, portanto, e depois este plano quinquenal vai ser dividido em planos anuais, portanto, os PASOEs, plano e orçamento, e que, de facto, irá, através do orçamento, tentar mudar este paradigma atual. Deixe-me voltar um pouco no tempo, mais uma vez, em questão de políticas públicas. É importante que, e aqui os estudantes em particular poderiam fazer um exercício, que é de colocar uma linha do tempo. De facto, eu tinha uma apresentação dessa forma, mas seria apenas um único slide. Tudo quanto falaria só com base num único slide. Mas quando o professor António me recordou que vai falar para os estudantes, é melhor escrever alguma coisa. Então, essa é a razão. Mas, com uma linha do tempo, é importante ver e recordarmos de que a estabilidade social, econômica, ambiental no nosso país é, se calhar, um problema, tem sido um problema. 75, independência. 76, tivemos ataques da Rodésia do Sul, destruição de infraestruturas. Tivemos fuga de pessoal qualificado. Aliás, tem sido dito que, em termos de mão de obra qualificada, não tínhamos quase nada. A universidade só tínhamos estudos gerais de Moçambique, que hoje é o UEM. Tirando isso, nós tínhamos, depois, 76, 77, começamos com uma guerra muito mais intensiva, ao longo de 16 anos, em que a destruição de infraestruturas, movimento da população, e é importante recordar aqui, Moçambique foi um dos países que mais refugiados teve no mundo, cerca de 1,5 milhão deslocados e refugiados. Portanto, as pessoas que deveriam estar concentradas na produção não podiam produzir. As pessoas que poderiam ir dar assistência técnica, fazer a comercialização, não podiam fazer. Assinamos o Acordo de Paz, 94. Não durou muito tempo. Voltamos a ter problemas de segurança. E problemas de segurança nas zonas onde a agricultura deve ser feita. Ninguém vai produzir de maneira seguro se sabe que amanhã aquilo que eu estou a produzir, alguém vem colher, e não eu. E passamos por isso. Começamos a normalizar, depois de outro acordo, começamos a normalizar a vida. Voltamos a cair nisso. Aqueles recursos que poderiam ir para setores econômicos, de investimento, portanto, agricultura, indústria, comércio, principalmente agricultura e indústria, pois o comércio é por tabela, começaram a ter que ir para outros setores. E naquilo que tem sido também, se olharmos no histórico da assistência que o nosso país tem recebido, assistência de parceiros, muito pouco dessa assistência vai para investimento produtivo. É mais para formação, saúde, educação. Setor produtivo como tal, se nós olharmos em termos absolutos e mesmo relativos,
é pouco. E precisamos de dinheiro para quê? Para implementar estas nossas políticas públicas. Alguns dos programas que eu me referi durante a apresentação são programas que o governo teve que adotar, porque os parceiros, na altura, não estavam a colocar dinheiro no orçamento do Estado para investimento. Então, quando falamos sobre o PODA, Plano Operacional de Desenvolvimento Agrícola, o Plano de Investimento de Comercialização Agrícola, os 7 milhões, que fizeram muita diferença no terreno, é parte destas políticas públicas para endereçar aqueles aspectos do setor agrário que possam permitir aumentos não só de produção, mas também de produtividade. A capacitação, a formação dos produtores, sim, é uma atividade que tem sido continuada e contínua, mas sempre vem aquele outro lado da moeda. Ok, o extensionista veio para aqui, vem me dar formação, já sei como é que devo plantar, o que é que devo plantar, quando é que devo plantar, por que é que devo plantar. Agora fica uma pergunta para si, extensionista. Quem é que há de vir comprar aquilo que eu vou produzir? O extensionista aí fica com dificuldades de responder. Porque é o papel já de outra área, de outro setor, comercialização. Quem é o comerciante que estará disposto a ir àquela zona? Com que meios ele irá para aquela zona? Então, em termos de formação, podemos até dizer, os produtores têm acesso a esta formação. Não no nível que eventualmente nós poderíamos pensar em dar, em suprir, mas têm essa formação. A questão é como é que esta formação depois enquadra em toda a cadeia de valor para aquele produto, para aquela cultura. Se falarmos em soja, darmos formação de soja, todo mundo vai querer ir. Por quê? Porque sabem que a soja tem mercado e paga bem. Se falarmos hoje em formação sobre gergelim ou feijão boer, todo mundo vai querer ir lá, porque sabe que depois a remuneração é grande. Mas mesmo assim, sempre fica aquela questão, eu vou produzir quando é que terei acesso ao mercado? Será que esse mercado me vai remunerar como remunerou o ano passado, ou a campanha tal? Então, o que quero dizer é que não há uma varinha mágica, no sentido de dizer que é isto e pronto, resolvemos tudo. Mas é importante reconhecer que a questão da investigação sobre boas práticas, sobre como fazer, qual deve ser o nosso paradigma de extensão, sobre quais devem ser, como devemos fazer a zonificação, portanto, como é que vamos fazer a estratificação do país em termos de áreas de produção para determinadas culturas e apostarmos nisso. Ligarmos isto com os mercados, tanto de consumo como dos insumos. Portanto, tudo isto encadeado, em muito pouco tempo podemos sair dessa situação. Tendo em conta também que outros fatores, como estradas, energia, água, estejam lá. E financiamento. Para podermos sair dessa situação. Portanto, naquilo que nós referimos aqui. A questão de infraestruturas, a questão do acesso aos insumos, a questão do controle das colheitas antes e depois das colheitas, a resiliência climática. Portanto, tendo em conta tudo isto, é possível. Em muito pouco tempo. Mas tudo isso também implica acesso a financiamento do governo, ou dos parceiros, ou investimento privado. A ser investimento privado, o que é o governo, é importante que o governo facilite, desempenhe de facto esse é o seu papel de facilitador, para quem chega aqui e diz, eu quero investir na soja, eu quero investir na agricultura, eu quero investir em hortícolas, e ponha isso a funcionar. Portanto, essa seria a minha a contribuição para a minha resposta para esta questão que foi, para estas questões que foram colocadas, em tanto o que é que o governo está a fazer, ou o que vai fazer, e quais são as políticas públicas, porque é que elas aparentemente falharam até hoje na área.
Muito obrigado. Vamos tomar mais 2 questões, serão as últimas. Por favor. Bom, parece que o nosso auditório está satisfeito com a sua explanação. Mas antes de encerrar, eu também queria colocar uma pequena questão, que é esta. Entre 2005 e 2010, não me recordo bem do ano, o presidente Guebuza visitou Portugal. Eu fazia parte da delegação. E num dos encontros que se faz sempre, aquela reunião com os investidores, a promoção de Moçambique como um destino bom para investimento. Apareceu um sujeito que se interessou por Moçambique e prometeu vir a Moçambique investir na área da avicultura, frango. Dito e feito, no mês seguinte cá estava, veio ter conosco. Eu coloquei um dos diretores nacionais, sênior, foi com ele à procura de espaço para colocar a sua empresa. Foram para Namacha, para Matutuine, foram para Marraquene, foram para Manhissa e não encontravam espaço. Ou seja, o espaço que supostamente estava livre tinha dono. Depois de muito esforço, encontraram um espaço em Marraquene, a 10 km da vila, onde não havia acesso, portanto, para o Estado Nacional, não havia água, não havia eletricidade. O sujeito arrumou as malas e regressou a Portugal, porque ele queria atuar aqui na zona sul do país, onde para ele havia mercado. A minha questão, doutor, durante o tempo que esteve aí na agricultura, tomou conhecimento deste fato de terra que é do Estado, sim, que está livre, mas quando alguém aparece para tomar, para investir, a terra está ocupada. E que reflexão faziam ou fizeram sobre este fenómeno? Faça o favor. Muito obrigado. Demorou, mas chegou a questão. É o seguinte, nós fomos membros do governo no momento em que a área de terras, florestas, não pertenciam ao portfólio da agricultura. Nós éramos Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. E Ministro da Agricultura sem controle da terra, em qualquer parte do mundo, é problema. No bom sentido. Naquela altura ainda, um esforço que nós fizemos foi de tentar obter, e infelizmente foi, no bom sentido, infelizmente, porque foram 25 meses de mandato, e já estávamos a meio fim, depois tivemos os ciclones, mas a mensagem que quero passar é a seguinte. Nós fizemos um esforço de aproximar, primeiro, ter um levantamento de quem tem o quê, aonde. Que é importante saber. Quem são os detentores de doates? Aonde, em que extensão? Tentamos fazer isso com um dos membros do governo, que era do Pelouro, de Terras, para depois fazer este match, justamente aquilo que nos colocou como questão. Quem tem terra não tem capacidade financeira, eventualmente também não tem capacidade tecnológica, e alguém que tem meios financeiros e tecnológicos e quer investir para fazer este match, esta convergência, para evitar que qualquer investidor que venha aqui ao país tenha que circular pelo país. Se tiver que circular, sim, mais no sentido de dizer que
este pedaço aqui, para aquilo que eu tenho em mente, não serve, vamos ver outro. E encontrando aquilo que lhe alegra para investir, entrar em negociação, em parceria com moçambicanos, para produzir, processar, exportar e alguma coisa para o consumo interno. Portanto, isto é o que nós tentamos fazer para colmatar essa situação. Vão me perguntar, mas então há muita gente com muita terra e que está aí. Pelo que eu sei, paga-se taxas anuais. Então, estas taxas anuais podem ter dois sentidos, incremental ou decremental. A lei de terras está em revisão e uma das sugestões que nós colocamos foi essa. Vamos, no processo de registro de Duarte, chamar outras autoridades, como a autoridade tributária. Se você pediu terra para produzir, é porque é uma operação comercial. E se é uma operação comercial, então forma uma empresa. Se forma uma empresa, tem que pagar imposto daquilo que você vai produzir, ou daquilo que, no seu plano de exploração daquela área, você diz que vai produzir num determinado tempo. E o Estado aí vai dizer, muito bem, tem 1000 hectares, sim, qual é o programa de ocupação? O meu programa é este. De onde é que você tem um financiamento? Ah, tenho garantido? Não tem. Vamos atrair um investidor que tenha para implementar o seu plano e ligar ao mercado. Feito isto, é preciso que no registro não seja alguém informal. Os informais, vamos lá, entre aspas, aqueles produtores até 10 hectares. Mas quem pede 100, 200, 1000 hectares tem que registrar-se como empresa, pagar imposto, empregar pessoas. Este é o pensamento que nós temos estado a partilhar. Até onde vai ser implementado? Não sabemos. Mas o desejo é esse. É para que nós possamos dizer, mapear o país. Sabemos quais são as condições de solo, qual é o nível de concentração populacional, qual é a aptidão para culturas, água, qualidade de água, quantidade e qualidade de água que lá existe, portanto, se tem acesso ou não à energia. Temos essa informação. É importante olhar para essa informação de maneira crítica e pôr as coisas a funcionar. Portanto, este nosso potencial investidor que acabou regressando, não regressaria. Eventualmente nós poderíamos depois usá-lo como veículo para atrair mais investidores como ele. E não podemos ter medo, como país, de atrair investimento estrangeiro. É necessário? Sim. Podemos fazer. Só para termos um exemplo, para nós chegarmos àquela produção de castanha de caju que tivemos em 74, a área que nós precisamos são cerca de 300 a 400 mil hectares. Por outras palavras, 300 a 400 mil campos de futebol. Por outras palavras, menos terra do que um dos maiores distritos que nós temos no país. E nós temos 154 distritos. E se fizermos um plano em que um jovem que hoje procura emprego, associar-se em blocos de 4 jovens, cada jovem com 250 hectares, são muitos jovens que vamos empregar. E vamos ter níveis de produção de arrebentar com as costuras. Mas é preciso investimento, é preciso esta visão. E estou a falar só de um produto. Podia falar de vários outros produtos. Que não é tanto que nós temos de investir, mas podemos fazer. Podíamos recuperar a produção de toranja, que é muito consumida no mundo. E Moçambique, numa determinada zona do país, não vou dizer qual, já produziu toranja da mais alta qualidade, nunca atingida em qualquer outra parte do mundo, só aqui em Moçambique. Portanto, potencialmente somos bastante ricos como país, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.
afinarmos as políticas públicas, afinarmos a forma como implementamos as políticas públicas. Os nossos regulamentos estão aí, são bonitos, mas temos que ser duros na implementação. Que é para, de facto, quem quer trabalhar a terra, poder ter acesso e trabalhar. Ganhar dinheiro e viver bem. E paro por aqui. Espero ter respondido a questão que colocou. Doutor, respondeu a minha questão. Antes de encerrar, doutor Maruli, ainda pensam que estamos a interagir com um fantasma? Vou lhe pedir para ligar a câmara e nos dizer o que é que faz neste momento. Parece que não tem câmara, não é? Bom, muito bem. A câmara não aparece, mas o Dr. Maruli é uma figura pública, certamente que todos o conhecem. Mas já está a aparecer, presidente da Câmara. Já está a aparecer. Sim, senhor. Sim. Liga agora o microfone, não estamos a ouvir. Liga o seu microfone. Sim, agora consegue-me ver e ouvir. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok, tá bem. Muito obrigado a todos e a todas. Chamo-me Gino Marul. Nos últimos 4 anos, sim, desde 2020, 5 anos de facto, estive a conduzir o Gabinete de Desenvolvimento do Compacto, financiado pelo governo de Moçambique, mas que trabalhou em parceria com a Millennium Challenge Corporation na produção dos projetos de agricultura, de conectividade rural, tanto estradas e pontes, e resiliência climática para a província da Zambésia. Infelizmente, e já deve ser do vosso conhecimento, recebemos a má notícia de que a administração Trump decidiu cancelar todos os compactos no mundo. Portanto, esta é uma notícia que não caiu muito bem para Moçambique. Nós, em particular, estamos a pensar que Mocuba iria ter uma nova ponte ligando o norte e o sul de Moçambique, ou sul e norte de Moçambique. Então, esta é a tarefa que eu desempenhei nos últimos tempos. E, enquanto termino, portanto, estou fechando o gabinete, porque oficialmente o gabinete já fechou, mas há alguns assuntos que são administrativos que são necessários sanar. E depois vamos embarcar noutra vida. É assim mesmo. E uma das coisas que gosto de fazer, é isso, é conversar, partilhar um pouco da minha experiência. Sim, senhora. Em nome da Unisav, dos estudantes do curso de Administração Pública e do público em geral, Dr. Marul, eu quero agradecê-lo vivamente por ter nos dado esse seu tempo para partilhar conosco esses conhecimentos que tem desta área muito, muito importante. Como bem dizia, e alguns secundaram, precisamos comer. E a comida vem da agricultura.
É isso. Então, muito obrigado a si e aos presentes. Informar aos presentes que para a semana temos outra palestra, desta feita com o tema o papel da cabotagem na economia de Moçambique. Teremos também um palestrante com larga experiência que esteve no SAFMAR e esteve no Instituto de Mar e Fronteiras. Muito obrigado a todos, bom descanso e bom fim de semana. Muito obrigado. Muito Obrigado, obrigado. igualmente. Bom descanso. Foi muito interessante. Bom final Partilhem, de semana. circulem mais os links. Há muito mais gente interessada. Obrigada, docente Guadalupe. Boa noite.